Eu comecei a fazer sessões fotográficas em 2013 e em 2020 eu despedi-me para viver só de fotografia. Tem corrido bem até hoje, mas pelo caminho errei muito. Fui aprendendo, fui mudando a minha perspectiva em relação a mim, ao meu trabalho, à minha técnica, à minha identidade visual. Portanto, o vídeo desta semana é para vos contar de forma muito honesta quais foram os maiores erros que eu cometi neste caminho enquanto fotógrafa freelancer. Portanto, espero que seja útil aquilo que eu vou dizer e que ajude alguém desse lado. Eu quero começar já por uma má notícia, que tem a ver com o seguinte: quando nós tomamos uma decisão para a nossa vida, essa decisão traz mudanças para nós, mas não necessariamente para os outros. Portanto, o meu maior erro nos primeiros tempos, quando me despedi para viver só de fotografia, foi achar que por eu ter tomado a decisão de ser fotógrafa freelancer, toda a gente ia parar aquilo que estava a fazer, ia apoiar incondicionalmente e bater palmas. Malta, eu lamento informar-vos, mas isso não vai acontecer. E eu acho que é muito importante nós sermos pragmáticos neste assunto e não levarmos as coisas demasiado a peito. Eu falo com imensos fotógrafos, tenho amigas fotógrafas e sei que em muitos casos a família não apoia, ou a mãe e o pai acham que a pessoa devia ter sido outra coisa porque carreira de fotógrafo não é uma carreira estável, etc. Pronto, toda a gente já sabe essa cantiga, mas eu acho que quando uma pessoa nos ama incondicionalmente e não nos está a apoiar como nós achamos que essa pessoa deveria estar, malta, é porque ela não consegue. Ok? E vocês serem práticos em relação a isso vai tirar-vos um peso enorme de cima. Há pessoas que não conseguem entender, porque há pessoas que são de outra geração. Por exemplo, a geração dos nossos pais encontrava um emprego aos 20 e esse era o emprego da vida. Portanto, não havia esta coisa que há hoje de nós irmos para uma empresa e não estarmos felizes e depois, passado 2 anos, despedirmos-nos, ou irmos para um estágio e, passado 2 meses, irmos embora. Essa inconstância no mundo profissional é uma coisa que faz muita confusão a gerações mais antigas que a nossa. Portanto, não levem a peito. Nem toda a gente vai perceber e nem toda a gente tem de perceber. Nem toda a gente vai apoiar, seguir, meter o gosto, porque depois há muito esta conversa também porque as minhas amigas não seguem e as minhas amigas não metem gosto. Filhos, mais uma vez, sejam pragmáticos. Se não têm o gosto da amiga, têm o gosto da cliente. E se o grupo de amigos não segue, vocês vão ser seguidos por pessoas que vão descobrir o vosso trabalho na internet, que se vão identificar convosco, que vão adorar a vossa fotografia. Portanto, descompliquem e não cobrem essa atenção, não cobrem esse apoio às pessoas que estão à vossa volta, ainda que eu entenda que possa ser difícil e que possa ser um caminho solitário. Mas acho que fica tudo mais simples se vocês tiverem uma mentalidade do género: vou aceitar, vou ser adulto, eu tomei esta decisão para mim, para a minha vida, não importa quem está aqui ao meu lado. Porque ser adulto às vezes é tomar decisões sozinho e seguir o caminho sozinho, ok? Portanto, bora ser adultos e parar de cobrar o apoio de toda a gente. No meu caso, como vos disse, em 2020 eu despedi-me, eu na altura estava a trabalhar como jornalista de saúde, portanto eu pensei muito, eu fiz contas, eu ponderei, a família e amigos no geral também apoiaram, mas eu achava que por ter tomado aquela decisão, que toda a gente ia bater palmas à minha pessoa, mas sabem que mais? Aprendam a bater palmas a vocês próprios. É imprescindível, não só para seguirem carreira como freelancer, como para qualquer outra coisa. Aprendam a bater palmas a vocês próprios. Porque é assim, por mais que as pessoas à minha volta tenham apoiado, umas com mais entendimento, outras com menos, lá está, voltando ao tema, cada um dando aquilo que podia, por mais que eu tenha tido esse apoio, no final do dia, filhos, era a minha cabeça que ia para a almofada.
É dentro da minha cabeça que eu vivo, portanto, ninguém, por mais que acompanhe o processo, ninguém sabe tão bem como eu das minhas dificuldades, das minhas inseguranças, dos trabalhos que correram mal, das ideias que eu tinha e que não consegui cumprir por diversos motivos, ou porque não tinha dinheiro para fazer determinada coisa, ou porque não tinha material. Portanto, ninguém tem uma noção mais ampla daquilo que vocês estão a passar do que vocês. Portanto, aprendam a valorizar o vosso caminho. Aprendam a olhar para aquilo que vocês estão a fazer, nem que sejam pequenos passos, olhar para isso com confiança, porra. Porque quando vocês têm essa confiança naquilo que vocês estão a fazer, o apoio exterior torna-se menos importante. E lá está, já vivo de fotografia há 5 anos e certamente, eu sei que há pessoas da minha família que acham hoje em dia que eu não tenho um emprego a sério, mas sabem que mais... Isso é que só dizer essa frase já me dá vontade de rir. O importante é que eu estou bem, estou feliz, sinto-me realizada. Portanto, todas as pessoas, por mais próximas que sejam família ou não, por mais que me amem, por mais que eu as ame, se acham que eu não tenho um emprego a sério, se acham que eu não tenho uma vida estável, é assim. Beijinhos para todos, eu vou continuar na minha cena e vocês, na verdade, não têm nada a ver com a minha vida nem com a minha conta bancária. Eu estou bem e é isso que interessa. Agora, para falar sobre o segundo erro, eu quero trazer-vos aqui uma perspectiva. Eu tenho amigas que, são vaidosas, gostam de comprar a malinha, a roupinha, os acessórios, etc. E elas tranquilamente dão 80 euros para comprar uma mala da Bimbilola, por exemplo. Eu era incapaz de dar 80 euros por uma mala, seja de que marca for, e no entanto eu já dei também tranquilamente 50 euros por um disco de vinil, que tive amigas que me disseram: Ana, tu és completamente louca, porque eu era incapaz de dar 50 euros por um disco cujas músicas eu consigo ouvir na internet gratuitamente. E malta, porque é que isto acontece? Porque preço não é valor. E entendermos isto rapidamente vai, lá está, tirar-nos muito peso de cima. Preço não é valor. E por eu não ter isto em mente, errei muito, malta. Errei muito, principalmente quando comecei a fazer sessões fotográficas em que eu tinha o meu trabalho na área de comunicação à parte. Eu fotografei muito barato. Muito barato. E na altura em que me despedi, no primeiro ano, por ter esse medo e por ter essa falta de conhecimento e de visão, também cobrei muito barato. E hoje entendo que não é por aí, malta, não é esse o caminho. Obviamente que quando nós estamos a começar, não podemos pedir, se calhar, os valores que malta que está no mesmo ramo há 20 anos pede. Isso também não é justo para o cliente, porque nós não temos o conhecimento, não temos a prática ainda. Mas cobrar tão pouco meio que não é justo para os nossos colegas, não é justo para o mercado e, acima de tudo, não é justo para nós. Eu vivia com medo de pedir o valor justo pelo meu conhecimento, pelo meu tempo. Eu tinha vergonha de pedir o dinheiro às pessoas. Sentia-me sempre mal, sentia sempre que estava a incomodar, sentia sempre que o cliente não ia aceitar pagar aquilo pelo meu trabalho, porque o meu trabalho não era assim tão bom. Mas sabem uma coisa, hoje, olhando para trás, o meu trabalho já era bom. Portanto, eu não tinha necessidade nenhuma de ter pedido tão pouco. E eu tive essa insegurança durante anos, até começar a perceber que eu não vendo fotografia. Eu sou fotógrafa, mas eu não vendo fotografia. Eu vendo a possibilidade de uma mulher deixar de ser mãe, esposa, dona de casa, pessoa que trabalha na empresa X e estar ali durante 2 horas a ser só mulher, a olhar para ela. Eu vendo isso. Eu vendo a possibilidade de vocês fazerem uma sessão fotográfica com a vossa avó e daqui a uns anos a vossa avó falecer e vocês terem aquela memória. Não só fotografias, mas aquela memória de uma tarde em que vocês se abraçaram, em que vocês se beijaram, em que vocês estiveram uma com a outra de forma presente, em que vocês viram um ganda pôr do sol num jardim lindo,
onde vocês não iam há anos porque a vida acontece e só foram àquele jardim por causa da sessão fotográfica. Eu vendo a possibilidade das pessoas se sentirem bonitas, se sentirem empoderadas, se sentirem poderosas, de se sentirem olhadas. Percebem? Isso não está na minha fatura, ok? Isso não está. Nas notas, no dinheiro que vocês me pagam para vos fotografar, ok? Isso tem a ver com o valor do meu trabalho e eu tenho de respeitar esse valor. Portanto, quem valorizar o meu trabalho não vai tentar mudar o meu preço, não vai regatear, nem eu abro espaço para tal. Mas as pessoas que vocês começam a atrair quando respeitam o valor do vosso trabalho são pessoas que fazem o mesmo. E isto não significa serem completamente inflexíveis no pagamento. Por exemplo, quando eu vou fotografar um batizado, no casamento não costuma acontecer muito porque o casal já sabe que vai investir grandes quantias de dinheiro em tudo. Mas no caso do batizado, há pessoas que dizem: Ana, eu quero mesmo que sejas tu, podemos organizar o pagamento em 4 vezes. Ok, obviamente, tudo certo. Mas uma coisa é a pessoa querer fotografar comigo, querer pagar o valor que eu peço sem questionar, mas ser honesta e dizer: olha, realmente agora não consigo, mas se encontrarmos aqui uma solução, posso ir pagando aos poucos. Isto é uma coisa. Outra coisa é vocês pedirem 200 euros e a pessoa tentar fazer por 60, ou tentar fazer por 150, ou mesmo tentar fazer por 190. Não aceitem, malta. Não abram espaço para que seja o outro a decidir o valor do vosso trabalho. Pelo amor de Deus. É que isto não faz sentido nenhum. E eu contra mim falo. Porque eu deixei que isso acontecesse várias vezes. Portanto, sejam confiantes, sejam firmes do valor que vocês estipularam para o vosso trabalho e aceitem que há pessoas que vão querer pagar, há pessoas que não vão querer pagar, há pessoas que não vão poder pagar e que para elas está tudo bem também, porque o que não falta aí são fotógrafos, percebem? Melhores, piores, tão bons como vocês, portanto não é uma questão de qualidade, é uma questão de cada um também pensar sobre o seu valor. E se alguém não tem a vontade e o respeito pelo meu trabalho de pagar o meu valor, então certamente terá esse respeito e essa vontade com outro fotógrafo e está tudo certo também. Aproveitando este tema de respeitarmos o nosso trabalho, quero falar-vos de outro erro que eu também cometi nos meus primeiros anos e que é assim, hoje em dia até me dá vontade de rir porque é uma coisa completamente impensável para mim e nesta eu sou mesmo inflexível, que é tentar agradar a toda a gente e não ser fiel ao meu próprio estilo. E eu sei que isto é super comum no início porque uma pessoa ainda está a aprender, ainda está muito focada na técnica, ainda está muito focada em desenvolver o seu olhar. Eu sei que isto é comum e é normal no início, mas a partir do momento em que vocês estabelecem o vosso estilo fotográfico, a partir do momento em que vocês percebem que aquele tipo de cor, que aquele tipo de luz, que aquele tipo de direção é aquilo que tem a ver com a vossa missão enquanto fotógrafos, malta, vocês não podem ceder à vontade do cliente. Os outros não podem ter esse poder de decisão. Ai, porque eu gosto das fotos mais claras, gosto das fotos mais escuras. Olha, gosto muito do seu trabalho. Gosto muito, adoro o seu trabalho. Mas eu gosto das fotos um bocadinho mais clarinhas. Pode ser? Não. Não pode ser. Não pode ser porque há milhões de fotógrafos com esse estilo claro, ok? Milhões. Basta fazer uma breve pesquisa no Google e vai encontrá-los. Eu não vou mudar a minha identidade fotográfica para agradar a alguém. Porque é assim, se vocês vão a uma galeria de arte e veem um quadro de um pintor, vocês não vão ter com o pintor e não vão dizer assim: olha, desculpa, eu adorei o seu trabalho, adorei, gosto muito. Mas olha, eu queria só perguntar uma coisinha. Será que naquele quadro pode mudar os tons de verde e ali ao canto desenhar uma girafa? É que fica bem na minha sala. Filhos, ninguém faz isto. O quadro está ali. O quadro foi pintado. Não tem a girafa. O tom de verde é aquele. Vocês têm a liberdade e o livre-arbítrio de decidir comprar ou não.
Vocês não vão pedir ao artista que mude o tom de verde porque vocês gostam mais. Porque assim é mais fácil para toda a gente vocês simplesmente irem comprar um quadro com a girafa e com os verdes que ficam bem na vossa sala. E isto é uma ideia tão óbvia que por algum motivo na fotografia ninguém respeita à primeira. Porque é uma conversa recorrente que eu tenho com amigas fotógrafas em que isto acontece. Clientes que pedem para nós mudarmos o nosso trabalho porque gostam mais de laranja ou porque gostam de não sei o quê. Filhos, não faz sentido nenhum. E eu também caí nesta. Lá está, nos primeiros anos, por insegurança, por andar ainda um bocado às aranhas a tentar perceber o meu estilo, a minha cor. Mas é assim, hoje em dia sou completamente inflexível nesse sentido e, sendo bem sincera, já ninguém me pede porque eu acho que também depois com o tempo enfim, nós vamos atraindo um tipo de pessoas que está na nossa vibe e vamos demonstrando ao outro, mesmo sem palavras, simplesmente a nossa postura demonstra que nós não vamos fazer esse tipo de cedências. Eu arrependo-me muito deste erro, mas eu também acho que fez parte do meu caminho e eu hoje em dia sou, sem querer ser convencida nem nada do género, mas eu hoje sou louca pelo meu trabalho, sou louca pela minha identidade fotográfica porque ela demorou tanto tempo a conseguir. Malta, foi preciso tantos anos a tentar coisas, a tentar edições diferentes, a explorar-me enquanto artista. Assim, eu adoro o meu trabalho hoje em dia, as minhas cores, a forma como eu chego a elas, o meu estilo, a minha narrativa fotográfica. São anos de muito trabalho, então é assim, desculpem se preferiam outras cores, estas são as minhas e eu não vou mudá-las por ninguém. A minha fotografia é quentinha, eu quero que a minha fotografia seja um abraço. Percebem? Eu quero que a minha fotografia tenha essas cores quentes, a minha luz é esta, a minha cor é esta, a minha direção é deste estilo. Então, se este estilo ressoa convosco, contem comigo para vos fazer fotos lindas e para dar o meu melhor. Se vocês olham para estas fotos e pensam, Ana, gosto muito de ti, mas não me identifico com o teu estilo fotográfico, gosto de outra coisa. Filhos, está tudo certo também. Agora, próximo erro. Eu era muito ansiosa a fotografar e isto não significa que eu fosse ansiosa na hora de falar com o cliente, porque eu acho que nunca tive grandes problemas nesse sentido. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar e que, enfim, não tenho propriamente aquela vergonha de conhecer pessoas novas, portanto, a minha ansiedade e o meu nervosismo era interno, ele não se exteriorizava, mas ele manifestava-se na hora de eu fotografar, na hora de eu clicar no botão. Eu estava sempre com medo de não ter tempo suficiente porque eu não trabalho em estúdio, eu trabalho em exterior ou em casa do cliente, então eu estava sempre nessa. Não vou ter tempo, não vou ter tempo para tirar fotos boas o suficiente. Estava sempre com medo de perder alguma coisa, de perder algum gesto importante, de perder algum momento. Eu, no fundo, fotografava com urgência. E fotografar com urgência dá cabo da vossa criatividade. Malta, acalmem-se, há tempo, bora relaxar. Isto foi uma coisa que me aconteceu durante muitos anos, que me acontecia recorrentemente, principalmente em eventos. Eu andava sempre em modo barata tonta, às vezes ia para eventos, estava lá 12, 13 horas, eu mal comia, porque não me permitia a ir comer, a sentar-me um bocado. Hoje em dia, obviamente, que isso já não acontece, porque também tenho mais segurança no meu trabalho. Mas, malta, nós precisamos de parar de confundir nervosismo e ansiedade com entusiasmo e adrenalina, que era o que eu fazia. Eu achava que aquela sensação era entusiasmo, acontecia pelo facto de eu estar bem, de eu estar feliz, de eu gostar daquilo que estava a fazer, mas são coisas totalmente diferentes. Eu consigo sentir esse entusiasmo sem estar ansiosa e sem estar nervosa. Dá para fotografar de forma calma e tranquila e estares brutalmente entusiasmado com aquilo que está a acontecer e com aquilo que estás a fazer. Portanto, olhem para isso com atenção.
ok? Metam a vossa atenção aí e percebam de onde é que vêm os vossos medos, de onde é que vem a vossa ansiedade e depois peguem nesse corpo feito de ansiedade e comecem a desmembrá-lo. Então, por exemplo, o que eu fiz no meu caso, tinha muito medo de ficar sem luz, tinha muito medo de ficar que o sol se pusesse e que eu ficasse às escuras e não tivesse luz bonita. Comecei a marcar as minhas sessões meia hora mais cedo. Assim consigo chegar com mais calma, consigo conversar com o cliente com mais calma, tenho mais tempo. No caso de vocês serem pessoas envergonhadas e não terem muito jeito, se calhar, para falarem com o cliente ou de ficarem sem assunto, comecem a colocar nos vossos packs fotográficos uma reunião antes da sessão. Assim, vocês ganham à vontade com o cliente, conhecem o cliente, vão para a sessão com mais à vontade. Se fotografarem, por exemplo, com medo de não ter fotos boas o suficiente, tentem combater. Isto foi uma coisa que aprendi há uns anos numa meditação, que é quando vem um pensamento que vocês sabem claramente que é um pensamento de merda e que não é útil e que muitas vezes até vos mente, olhem para esse pensamento e respondam-lhe com o pensamento oposto. Não vou ter tempo para ter fotos suficientes. Vou ter tempo porque vim meia hora mais cedo. Se calhar os clientes não vão gostar das fotos que estou a fazer. Os clientes vão adorar as fotos que estou a fazer porque eles viram os meus trabalhos anteriores e escolheram por algum motivo. Então é assim, tentem sempre combater isso em vocês, porque depois, com a prática, esse tipo de comportamento mental vai começar a ser mais automático. E outra coisa que eu também quero dizer sobre este tema, muitas vezes o nervosismo em fotografar, ele é justificado. Por exemplo, quando nós estamos a começar a fazer uma coisa nova e estamos nervosos, esse nervosismo vem muitas vezes de forma justificada porque nós não dominamos a técnica, não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, estamos ali meio a inventar, a improvisar porque nunca fizemos aquilo na vida, então tentem perceber também se o vosso nervosismo e a vossa ansiedade são coisas justificadas, porque se forem, trabalhem então sobre isso. O vosso medo vem do quê? Vem de insegurança? Vem de falta de técnica? Precisam então de melhorar a técnica. Vem de falta de contacto com o cliente? Precisam de melhorar essa parte também. Mas, independentemente da origem do medo e do nervosismo, não fotografem com urgência. Façam as coisas com calma, porque há tempo, a vida é boa, estamos todos a aprender e é isso. Agora, um erro técnico que eu cometia muitas vezes por pura distração e que eu vejo ainda hoje muita malta a fazê-lo por pura distração também, que é cortar partes do corpo, principalmente os pés. Eu acho que é bastante perceptível quando alguém o faz de forma propositada, ok? Dá para ver claramente que foi a intenção da pessoa cortar partes do corpo. Eu também o faço, mas é assim, tem de haver um porquê criativo. Agora imaginem que vão fotografar um batizado, por exemplo, têm a família à vossa frente, tudo direitinho, e tiram uma foto do corpo inteiro sem os pés. Percebem? Isso são pormenores que eu acho que com mais um bocadinho de atenção melhoram a nossa fotografia, melhoram o nosso trabalho e não fica estranho. Percebem? Porque as pessoas têm pés, vamos partir desse princípio, portanto não vamos cortar os pés às pessoas. Supostamente a regra é ou o corpo inteiro com pés, porque os pés fazem parte do corpo, ou a partir dos joelhos, ou a partir da cintura, ou a partir da linha do peito, portanto na fotografia há imensas regras desse género. Eu acho que as regras devem sim ser quebradas desde que haja um propósito. Então, por exemplo, nestas fotos eu cortei partes da cara ou partes do corpo, mas a minha ideia era essa, não é? Há uma intenção nesses cortes, ou de transmitir alguma emoção, ou de dar ênfase a um pormenor que eu reparei, ou a alguma parte do corpo, portanto tenham atenção a isso. E aproveito para dizer uma também, que errei algumas vezes nisto, logo no início da minha fotografia, que foi esquecer-me de limpar a lente. Nunca confiem no visor da câmara, porque no visor está tudo ótimo, a foto está com imensa nitidez, está tudo ótimo, mas depois metem a foto no computador e percebem as falhas. Então, para evitar fotos lindas manchadas por uma sujeira qualquer da lente, habituem-se a limpar as vossas lentes depois de cada trabalho.
por fim, quero falar-vos sobre um que eu acho que foi assim o meu último grande erro, ok? Que tem a ver com backup. Quando vocês trabalham com fotografia, o backup não pode, nem sequer é considerado uma tarefa, é uma obrigação, ok? O backup é uma rotina, um hábito, como lavarem os vossos dentes, ok? Não pode falhar. Não pode falhar porque senão dá merda. Exato. E deu merda comigo. Eu é assim, vou já começar por me defender. Em 10 anos nunca perdi fotos de clientes. Nunca. Ok? Portanto, eu saio de casa com o meu material, vou fazer ação fotográfica e a primeira coisa que eu faço quando chego a casa é pegar nos cartões de memória e fazer backup. Geralmente faço esse backup em 2 discos externos. Mas às vezes não me apetece porque às vezes chego dos trabalhos e já é tarde. Filhos, eu sei o que é isso. Eu fotografo casamentos, portanto, eu sei o que é estar um dia inteiro a fotografar, chegar a casa acabada e ainda ter de ir fazer o backup quando só me quero ir deitar. Mas é imprescindível. Portanto, posto isto, deixem-me contar-vos o barraco que dei há uns anos, que eu ainda custa engolir isto, honestamente. Então, quando eu vim para a Dinamarca, foi uma altura em que eu estive a rever algumas coisas do meu trabalho, pronto, dar uns toques na minha edição, fazer algumas mudanças a nível da logística, da forma como eu trabalho, e achei que seria boa ideia instalar um programa para me ajudar a montar os álbuns, porque eu faço álbuns fotográficos e então tinha ouvido falar de um programa, que eu vou deixar aqui o nome porque é o programa que eu uso hoje em dia e é simplesmente espetacular, pronto. Mas naquela altura uma pessoa recém-imigrada, a pessoa imigrou por algum motivo, não é? Porque então pensei, este programa é caríssimo, caríssimo, ainda por cima não dá para pagar só um mês, tinha de pagar logo o ano inteiro. Então pensei, vou armar-me aqui em Genius da internet, em Genius da informática e vou encontrar o programinha pirata. Vou piratear. Mas isso não é ilegal? Vocês não veem coisas ilegais na internet também? De filmes e coisas que ainda estão no cinema? Então quem são vocês para julgar? Se faz favor. Abri o meu portátil, taca. Descobri lá um site. Um site que tinha exatamente o programa que eu andava à procura. Moral da história. Instalei aquela merda. E quando começo a olhar para o computador, começo a reparar que os ícones do computador começam a ficar todos sem leitura. Ou seja, eu instalei um vírus no computador e eles, muito simpáticos, que os donos desse vírus são pessoas muito queridas, então ainda me deixaram lá um bloco de notas a dizer: nós instalámos um vírus no teu computador, portanto, se quiseres reaver os teus documentos, tens de pagar a seguinte quantia. Pronto, eu só sei que estive uma semana. Eu tentei tudo, ok? Eu falei com várias pessoas que percebem do assunto. Eu levei o meu computador a 2 lojas de informática cá na Dinamarca e basicamente eu estava num nível de tal desespero que eu inclusive pensei em pagar aos gajos, que era para reaver as minhas coisas. A questão é que eu fui aconselhada a não pagar, porque geralmente eles recebem o dinheiro e depois estão-se a cagar se a pessoa reaver as coisas ou não, portanto isso ia dar porcaria. Portanto, eu perdi tudo. Porquê? Porquê é que eu perdi tudo? Porque eu utilizava os meus discos externos como coisas para coisas de passagem, ou seja, tinha um trabalho, metia no disco, entregava o trabalho, tirava do disco, percebem? Ou seja, eu não tinha o meu trabalho organizado, mesmo que ele já tivesse entregue, não tinha o meu trabalho organizado nos discos externos em lugar seguro. Moral da história, perdi anos de sessões fotográficas e perdi trabalhos que foi o meu início da fotografia, que eu
Pá, sinto-me mesmo triste de ter perdido aquilo. Obviamente que alguns eu consegui reaver, ou porque tinha na Drive, ou porque entretanto mantive contacto com clientes antigos que me conseguiram enviar as sessões que estão péssimas, né? Porque foi em 2013, 2014, foi logo no início, mas que são coisas importantes para mim, especiais no meu percurso. Então é assim, foi lição aprendida, malta. Eu, a partir desse momento, comecei a ter imensos discos externos. Tenho os discos, então, onde meto os trabalhos que estão a acontecer neste momento e depois tenho os discos dos trabalhos já entregues. Portanto, backup é vida, malta. Nunca se esqueçam disto, porque quando eu emigrei eu já fotografava há muitos anos e ainda assim foi um erro estúpido, foi um erro mesmo que não era suposto ter acontecido, mas pronto, este vídeo é para ser honesto, portanto aqui está a minha honestidade e é isso, malta. Espero que este vídeo tenha sido útil para alguém desse lado, principalmente malta que está a começar na fotografia, e aproveito para relembrar também que, se gostarem deste tipo de conteúdo sobre fotografia, eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre o tema. Portanto é isso, eu regresso todos os domingos. Tenham uma grande semana, beijinhos.